Senhores vereadores, amigos da casa, amigos que nos acompanham pela internet, pela TV, uma boa tarde a todos. Esse começo de trabalho, onde a gente vem aqui expor um pouco do nosso pensamento, tratar de alguns temas importantes da cidade, e eu ainda vou continuar numa linha de assuntos que abrangem o nosso país, mas que nos afetam diretamente. Às vezes é interessante falar da cidade, eu respeito muito isso, eu acho que cada um, logicamente, tem um modo de encarar as coisas. Mas acho que a gente passa por um momento onde o reflexo na cidade, ele passa por uma transformação na sociedade. E eu gosto de pontuar algumas coisas, porque, infelizmente, às vezes a gente ouve coisas de pessoas que se acham, que sabem de tudo, que são ativistas, atuam, e quando você vai descobrir que essas pessoas são muito mais ignorantes do que aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que muitas vezes têm a sua vida toda ocupada pelo trabalho, pelos afazeres da casa, e acabam, na verdade, só sentindo o reflexo das coisas ruins que acontecem na vida dos brasileiros. E nesse sentido, eu acho que é muito propício a gente começar a aprofundar uma discussão, se é que a gente quer realmente atingir e fazer com que as transformações, as modificações que tanto a gente clama aconteça. E como é que a gente faz isso? Eu diria que a primeira coisa que a gente tem que saber é conhecer como funciona o processo, como funciona o sistema político no nosso país. E recentemente, eu acho que quem acompanha aí os jornais deve ter observado que o nosso ministro da Educação, Cid Gomes, ele deixou o cargo de ministro, até por uma pressão que havia lá do Congresso Nacional, e depois dele estar no Congresso prestando depoimento, e ele foi ali, como a gente diz, ele foi muito macho, de encarar aqueles deputados que se passam como paladinos da justiça no nosso país. Me perdoe aqui os meus amigos que são do mesmo partido, poderia ser do meu partido, de qualquer outro, mas enfim, hoje quem comanda o Congresso Nacional são dois elementos do PMDB. E logicamente, eles não representam o PMDB. Não vou dizer que o PMDB é todo assim, porque a gente sabe que não é. Mas enfim, duas pessoas que pregam a moral, pregam a justiça, quando fazem coisas que vocês não têm ideia. O presidente do Senado, por exemplo, já pediu renúncia uma vez para não ser cassado. E o outro, que assumiu agora, quem conhece a história dele, quem não conhece, procure pesquisar. E o que acontece no Congresso Nacional? Agora vem lá dizer que a crise é só no governo federal. Não é só no governo. A crise instituída no governo federal, ela é reflexo puro daquela casa cheia de interesses particulares, cheio de pessoas que vão lá para defender simplesmente aquilo que interessa para ele e para os grupos que eles representam e que os fomentaram durante a campanha. E aqui eu estava lendo um artigo aqui no jornal local, onde o colunista, o Trajano, e ele faz um questionamento. Será que o Cid estava enganado quando ele disse que lá no Congresso tem mais de 400 achacadores, aquelas pessoas que usam do seu poder para poder negociar coisas do interesse dele e daqueles que o cercam? É claro que não. Nós sabemos que no Congresso tem muita gente boa, mas a grande maioria daquele pessoal, minha gente, está lá só por um motivo: para encher os bolsos e para representar a si mesmo. E aí o que aconteceu? Quem conhece um pouco do processo legislativo sabe que o orçamento para o ano seguinte tem que ser votado um ano antes. E eles não votaram, conseguiram amarrar isso de tal forma que agora, com 3 meses já de governo decorrido, eles aprovaram o orçamento da União. Aí eu pergunto para vocês, em média foram 10 milhões de reais de emendas para cada um daqueles deputados. Tem deputado que não estava no outro mandato, está agora, e foi beneficiado. Então aí o camarada fala o seguinte: a lei, ela é clara. Se os deputados não votarem a lei, eles estão infringindo a regra. Eles deveriam ser multados, deveriam ser penalizados. E o que aconteceu nesse caso? Eles foram agraciados com quase 10 milhões cada um
para usar nas suas bases. Né? E aí eu pergunto para vocês, quem da população acompanha esse tipo de coisa? Quem observa, quem é o seu deputado? Será que o deputado que eu votei, porque tem muita gente que votou aqui em Jacareí em deputado de fora. Eu votei em deputado de fora, chama Paulo Teixeira. E eu acompanho o trabalho dele. E o dia que encontrarem alguma coisa contra ele, por favor, me traga, que eu sou o primeiro a acusá-lo aqui e nunca mais apoiá-lo. Agora, tem gente que, infelizmente, não lembra nem quem votou. Mas os caras estão lá, fazendo atrapalhado, porque só aparecem aqui na época da eleição. Então, povo de Jacareí, eu vou falar agora para a população de Jacareí. Pensem bem quando vocês saem às ruas, fazendo protestos, criticando o governo, se vocês entendem do processo, entendem do sistema, para poderem erguerem esses cartazes, né, com palavras de ordem, pedindo impeachment, pedindo volta da ditadura, se vocês sabem o que realmente vocês estão fazendo lá, ou são um bando de massa, uma massa de manobra que vai ali, não sabe nem para quê. Tá? Eu espero, e eu tenho certeza que não são todos, mas não tenho dúvida nenhuma, que muito mais de 50% daquele pessoal está ali e não sabe nem para quê. Porque ou é pau mandado, ou é porque está ali porque alguém comentou alguma coisa e ele acha que é aquilo mesmo, mas não sabe nem como funciona o nosso regime, não sabe nem como funciona o nosso processo. E nesse sentido eu dou uma dica aí, se você quer ajudar o nosso país, entre no site da CNBB, existe um trabalho lá da CNBB com a OAB e outras tantas entidades, são mais de 100 entidades aí, renomadas, que estão buscando aí uma reforma política de verdade, para que a gente acabe com esse sistema corrupto que existe no nosso país. E lá no Congresso eu falo para vocês, lá está cheio disso. E se a gente não tomar conta daquilo, não adianta vir brigar com o prefeito, não adianta brigar com o vereador, porque não vai mudar nada. O problema está lá em cima. Enquanto vocês não tiverem consciência de quem vocês escolhem vai estar lá fazendo lá o que fazem, sem a gente poder atuar, porque quem é que sabe quem é o seu deputado? Quem é que tem contato com o deputado depois que acaba a eleição? Ninguém. Agora o vereador não, o vereador ele anda na rua, o prefeito está sempre por aí, é mais fácil bater, criticar a gente, do que propriamente naqueles que estão acabando com o nosso país. Como eu disse, não são todos, mas dos 513 deputados lá, olha, se passar uma peneira ali, salvam-se poucos, tá certo? Saindo um pouco aqui do cenário, até porque eu disse aqui do site da CNBB, lá existe o impresso, lá existe a possibilidade de você captar assinaturas da população, para que a gente possa ter um projeto de iniciativa popular para que se faça uma reforma política ampla, que eu até nem chamo de reforma política, é mais uma reforma eleitoral. Uma reforma política é uma coisa mais ampla. Mas enfim, o que vale é a boa intenção. E se essa população que sai na rua batendo lata, parando o trânsito aí, xingando aí todos os políticos, que faça esse trabalho prático, concreto, porque aí sim vocês estarão realmente contribuindo para que a democracia no nosso país melhore, tá certo? Agora voltando aqui para as nossas questões locais, peço à técnica que coloque para mim o meu primeiro slide, só mostrando um pouco do nosso trabalho. Nós somos convidados lá para a inauguração da nova sede do Sindicato Rural, acho que a maioria dos vereadores estiveram lá, uma festa muito bacana. Parabéns Paulo Turci, que é uma pessoa que realmente a gente tem que se espelhar nele, é um modelo de homem da nossa cidade, que leva o nome de Jacareí aí, além do estado, A FAPIJ, se Deus quiser, logo vai voltar, e aí a gente vai poder aí interagir novamente aí com a população do estado de São Paulo. Parabéns, Paulo Turci, aqui eu parabenizo todo mundo do Sindicato Rural. Tivemos também, no sábado, e a gente ficou muito feliz na inauguração da creche lá, que vai atender a região ali do Balneário Paraíba, do Vista Verde, Cidade Jardim, Panorama, Dindinha também, por que não dizer, uma creche moderna com mais de 200 vagas para crianças. Tivemos contato lá com vários moradores que estão muito felizes por estarem sendo atendidos por um equipamento desse gabarito aí. Parabéns, prefeito Hamilton, parabéns, João Roberto e toda a administração. Estive também lá ainda lá no Cidade Jardim, nós estivemos participando do Bairro em Ação, que foi um complemento dessa festa da inauguração, onde várias melhorias foram feitas lá naquele bairro, entre manutenção e algumas festividades, atração, entretenimento, e muita festa lá para aquela população. E aí, por último, peço também um slide, recebi aqui no meu gabinete representantes lá do Conseg, o Milton e o Adilson, amigos que estão sempre aqui, acho que todos os vereadores aqui já tiveram oportunidade de conversar com eles, são pessoas aí que lutam pela nossa cidade, sempre com boas ideias, trabalhando de verdade, buscando melhorias para a nossa cidade. E por fim, coloco aí meus contatos,
Para quem quiser aí, ali está o nosso e-mail, o nosso Facebook, nossa fanpage. E eu quero dizer que a gente fica muito feliz quando a gente vem aqui e as pessoas nos mandam um recado dizendo que estão acompanhando os nossos trabalhos. Eu não posso deixar aqui de agradecer o seu Francisco Xavier, que é um comerciante ali da Avenida Amazonas, que está fazendo aniversário, né? Não, mentira. Quem fez aniversário foi a Beatriz, a nossa funcionária, na terça-feira. Ela está se recuperando aí de uma cirurgia. Quero deixar aqui um grande abraço para ela. O pessoal 24. colocou uma data aqui, eu achei que era do aniversário, mas na verdade é a data de hoje, tá certo? Obrigado a todos e uma boa tarde.